Cruzando as Conversas. Oferecimento Galeazzi Sul. Há 40 anos, a evolução dos metais. Boa noite, eu sou Guilherme Macalossi. Nesta noite fria aqui no Rio Grande do Sul, estamos começando mais uma edição do Cruzando as Conversas, sempre após o jornal da RDC TV. Você nos acompanha a partir das 22h30, trazendo sempre os debates mais importantes do momento, os fatos mais fundamentais para a compreensão do andamento da nossa sociedade. Você se informa no jornal da RDC TV e depois busca aqui conosco a análise. Lembrando que a sua participação sempre é muito importante. Você pode nos acompanhar pelos canais 24 e 524 da NET e também pelas redes sociais, no live stream do Facebook, no live stream do YouTube, também no Twitter e no Instagram. Procure pela RDC TV, curta, compartilhe, comente, mande a sua mensagem, a sua interatividade é fundamental e faz parte da nossa programação. Você pode enviar a sua mensagem, a sua pergunta, a sua observação, a sua provocação através do chat no Facebook ou também pelo WhatsApp, através do número que está aparecendo neste momento na sua tela. Mande a sua mensagem e ela vai cair aqui. Dependendo de quantas mensagens vierem, a gente vai lendo aqui na proporção das possibilidades do programa. E nós começamos a edição de hoje saudando a volta do nosso querido Beto, que está aqui junto conosco nas câmeras. Bem-vindo de volta, Beto. Prazer tê-lo conosco de novo. E nós vamos falar hoje sobre um tema extremamente importante e muito, muito dramático, que é o número de mortes de policiais que tem se constituído numa chaga do problema da criminalidade no país. O que se pode fazer para diminuir o número de mortes de policiais? Segundo os mais variados números, segundo as mais variadas pesquisas, o Brasil é o país onde mais se mata policiais no mundo. Mais se mata policiais no mundo. Vejam, então, diante de um cenário onde até mesmo os policiais são vítimas da violência, o que a sociedade pode esperar? Não deixa de ser o retrato de um país onde a percepção de autoridade se perdeu. Então é necessário fazer alguma coisa para que isso se retome. Para falar sobre esse assunto, nós convidamos o diretor do Instituto Cidade Segura, Alberto Koptic. É isso? Perfeito. Acertei na pronúncia? Acertei de primeira. Muito bem-vindo, Alberto. Muito obrigado. Também o presidente da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, coronel da Reserva, Marcos Paulo Beck. Aliás, eu estive com o Marcos Paulo Beck esses dias lá na ABEIC. Nós estávamos falando sobre desinformação, um assunto também muito interessante. O coronel Marcos Paulo Beck é um especialista da área. Prazer tê-lo aqui novamente. Obrigado. Também temos aqui a presença do policial civil, historiador, mestre em Direito, especialista em Direito Penal e Processual Penal, Leonel Hadi, que também esteve aqui recentemente no programa discutindo a questão do armamento civil. E também, pela primeira vez, o diretor de Assuntos Institucionais da Associação dos Sargentos, Subtenentes e Tenentes da Brigada Militar e Bombeiros Militares do Rio Grande do Sul, Sargento Ricardo Agra. Bem-vindo também, Ricardo. Muito obrigado. É um prazer Obrigado. recebê-lo aqui no nosso programa. Bem, eu peguei aqui algumas informações que eu acho que são importantes de serem compartilhadas com o nosso público e vou ler aqui um trecho de uma matéria relativo ao tema que nós estamos abordando. De acordo com o anuário da FBSP, divulgado no ano passado, 371 policiais foram assassinados no Brasil em 2017. Deste total, 290 foram mortos de forma violenta durante a folga, apesar de terem o direito de portar arma, de terem experiência de manusear o armamento e de estarem preparados fisicamente e psicologicamente para possível confronto com criminosos. Coronel Marcos Paulo Beck, a que se deve esses alarmantes números aí? A impressão que eu tenho é de que, em virtude da organização do crime, os policiais estão sendo visados, eles são vistos como inimigos e na primeira possibilidade de serem eliminados, eles vão lá e dão cabo dos oficiais que estão à mercê da violência. A sua avaliação, boa noite. Boa noite. Primeiro, cumprimentar todos os telespectadores que nos dão a honra de sua audiência e, em especial, um abraço para os meus companheiros da Associação dos Oficiais da Brigada e do Corpo de Bombeiros.
que eu vou trazer para debate uma série de assuntos. É preocupante, eu tenho dados aqui de todo o Brasil, ano a ano. Temos perdido policiais. Mas eu gostaria de dizer realmente, coisa que todos nós sabemos e temos repetido com bastante frequência, que o crime organizado, o próprio nome diz, né, é organizado. Eu, particularmente, tive uma empresa de gestão de risco, combatendo o roubo de carga em todo o país e, inclusive, na Argentina. E nos chamava a atenção a rapidez, experiência que os companheiros da Polícia Civil têm muito, a rapidez com que a logística do crime organizado funciona. Então, isso para mostrar realmente o crime organizado. E hoje nós vemos o crime investindo em bancos, inclusive, em vários aspectos aí da sociedade. A sociedade se desorganizou. Eu não sei se, em razão do próprio crime organizado, realmente a sociedade enfraqueceu. Eu sempre trago para debate, alguns já podem ter eu falar, eu digo o seguinte, meus caros companheiros de mesa, espectadores. A Brigada Militar tinha um efetivo lá nos anos 90, quando nós éramos nem chegávamos a 6 milhões de habitantes, nós tínhamos um efetivo de 34 mil homens. Como é que nós chegamos lá naquela época a 34 mil homens na Brigada? Ou cada PM, cada organização policial militar com seu efetivo. Não se reuniam as pessoas como nós nessa mesa, botávamos um chapéuzinho ali. O que o senhor acha que tem que ser o número de efetivo da Brigada? Eu acho que é tantos. O senhor, tantos. Cada um bota um número. Bom, vamos sortear. Não, não é isso. É regulado pela ONU. Em razão do IDH de um país, da população, nível de escolaridade, educação, o próprio crime, vários fatores que levam. Esse determina. E eu trago para a mesa, assim dizendo, a França, em razão de migração islâmica, seja o que for, ela tem sido palco de terrorismo. De 2 anos para cá, ela teve, como mudou essas razões, aumentou o efetivo. Perdão. Vou pedir só para organizar aqui o microfone do Beck, porque ele caiu completamente aqui, não sei nem como é que ele ficou. Mas só vamos botar mais perto, Beck, só para tu poder falar, porque... Deixa eu ver aqui. Não sei se eu vou conseguir ajeitar direito, mas vamos lá. Pera aí. Opa. Só um instantinho, pessoal de casa aí, peço a compreensão. Porque é ao vivo. É ao vivo. Melhorou o som do programa? A vida é assim. Melhorou o som do programa agora? Então, fala com o Beto, ele me responde se melhorou o som. Vamos lá. Tá ok? Então, dizendo, lá nos anos 90, 94, 95, portanto, 25 anos atrás, nós tínhamos 34 mil homens. Éramos 6 milhões de habitantes. Hoje, não adianta dizer que nós temos 15 mil homens. Nós não temos, na atividade de polícia, 9 mil homens. E somos 11 milhões e meio de população. Por que nós tivemos essa diminuição dos efetivos? Eu estou falando do caso da Brigada. A polícia tem a sua realidade, cada organização tem a sua realidade. Por quê? Há que se responsabilizar, sim, os governos. Hoje, por exemplo, uma das coisas que o governo diz... tem mais gente na reserva, mas claro que tem. Nós éramos lá 34 mil homens há 25 anos atrás, esse pessoal envelheceu, como eu, naquela ocasião estava na ativa, fui transferido para a reserva, como tantos outros, e não há inclusão, nós temos um claro constante. Por que os governadores fazem isso? Ocupam um plantão por 4 anos e vão paulatinamente, a título de economia, deixando que o crime organizado ocupe o seu espaço. Aí vem... O sistema de persecução penal nosso, que é falho, totalmente falho, as leis penais, códigos que devem ser revisados, se deve a uma série de coisas. E pela impunidade que é generalizada, o número decrescente de policiais, o Agra deve estar preocupado, aqui o companheiro do meu lado, com o número de gente que vai pedir certamente a transferência para a reserva, que já cumpriu o tempo de serviço e tem medo dessa legislação que vem para caçar. Então, várias coisas, nós estamos num Estado que se alega falido, que dá isenções fiscais, um Estado que protege muitas vezes o empresariado, que está seguro, eles que se queixam de tudo, querem essa reforma, estão absolutamente seguros, com guardas privados, carros blindados, mas a população não tem isso, a população precisa policial na rua, e policial na rua só vai ter se o governo efetivamente for responsável. Se nós fizermos um estudo lógico, sério, sociológico, psicológico,
Há que se responsabilizar, sim, governos sucessivos que não vêm investindo em segurança pública. E um discurso nosso tem sido constante dizer que segurança pública não é, como o governo diz, gasto. Segurança pública é investimento. E é a primeira necessidade de cada cidadão. Beck, tu mencionas aí sobre investimento e gasto em segurança pública. O governador José Ivo Sartori cometeu o erro no início do seu mandato de encarar a questão da segurança como uma despesa. Ele foi isso. Ali onde ele não deveria ter cortado. Nós, inclusive, dissemos isso na época. Foi o caos da segurança no Rio Grande do Sul no início do mandato dele. Isso aí até hoje se reflete várias... Hoje ainda ouvi um comentário numa rádio. Foi um dos grandes erros do governador Sartori. O que se pagou. E mais, se os senhores vão ver aqui, dos 11 estados com pior nível de segurança, 11 estados, isso não sou eu que digo, a estatística está aqui, 10 estados estão no norte e nordeste. Dos 10, são 11. Qual é o 11º estado? Infelizmente, tristemente, é o Rio Grande do Sul. Por quê? Porque o governo não investe em segurança, o governo não mobilia com efetivo policiamento na rua. Tecnologia é bom? É bom. É necessário? É necessário. Mas em país no mundo, a tecnologia... Nós não temos Robocop ainda no mundo. País nenhum, o homem é substituído por tecnologia. Há que ter homem. Policiamento, a polícia ostensiva, no caso, ela é muito mais para evitar que o delinquente cometa a delinquência, que o criminoso cometa o crime, do que propriamente para chegar depois do crime cometido. Nós temos hoje um policiamento efetivo, o cidadão se sente seguro nas ruas, os pais que têm filho veem com segurança os seus filhos irem para a escola e voltarem da escola. Quem estuda à noite, nós fizemos uma pesquisa por uma empresa idônea, uma empresa do mundo civil, contratamos essa empresa, e é triste ver, né? É triste ver realmente o medo que a população tem. A população tem medo em ônibus, tem medo na parada de ônibus, tem medo indo para o serviço e chegam a ter medo hoje dentro da própria residência, como nós vemos com frequência as residências serem invadidas, o cidadão tirado dali e o marginal ocupar a residência. Então, para as primeiras considerações que eu atribuo, principalmente a responsabilidade do Estado, sim, sucessiva e mais uma coisa assim que me preocupa, né? Dos estados que estão em pior situação precária, segundo a imprensa nacional e a gaúcha, ter repetido, o estado do Rio Grande do Sul é o estado que está em pior nessa situação aí. E nós vemos sempre, isso aí me dói muito ter que trazer para debate, porque o estado chegou nesse nível de segurança, segundo todos os governos, é dito, isso aí é dito. Se eu estiver mentindo, o público-alvo me esclareça e me corrija, por favor. Que a culpa é do Poder Executivo do Estado do Rio Grande do Sul. Então, chegou nesse estado de solvência. Nós vemos no Rio governadores sendo processados, pessoas sendo investigadas, e eu não vejo isso aqui. Quer dizer, aqui só vi uma governadora e um pessoal aí, naquela situação de Detran, e nós tivemos um governo, todos os governos absolutamente sérios, corretos, e só o Executivo. Não é isenção, não é mais nada. Só o Executivo que levou o Estado à falência. Isso é lamentável para nós que somos membros do Poder Executivo. Muito bem. Roberto Koptic, prazer recebê-lo aqui no programa pela primeira vez. Boa noite. Boa noite, Guilherme. Boa noite a todos que nos assistem. É um grande prazer estar aqui dialogando, infelizmente, um assunto tão triste, né? Quero dar boa noite aqui para o Coronel Beck, para o amigo Agra aqui. Obrigado. Tanto tempo que eu não via. Leonel, policial civil do nosso estado. Um grande prazer. Acho que esse programa, na verdade, ele é uma homenagem, né? Esse assunto acaba sendo uma homenagem que todos nós temos que fazer ao Marcelo de Fraga, né? E ao Rodrigo da Silva Seixas. Com certeza. Que pereceram, né? Na sua atividade policial. Foram 2, né, brigadianos aqui do nosso estado e com certeza quando a sociedade... Eu não gostaria de ter que estar fazendo um debate desse. Exatamente. Quando se perde um policial, né, toda a sociedade que perde, e esse assunto é realmente de extrema relevância. Como o coronel falou, nós temos assuntos de fundo que nos fizeram chegar a esse tema da segurança, um conjunto de desigualdades que o nosso país tem, né? O dinheiro ele existe, para algum lugar ele vai no país, né? Só que ele está cada vez menos chegando no serviço público. Nós temos uma campanha permanente para desacreditar o serviço público, desmontar, né? Dizer que o servidor público não presta e tal, e isso vai custando cada vez mais caro para a sociedade, né? Então temos muitos assuntos de fundo,
mas me cabe aqui tratar um pouco mais do tema específico de segurança, o que eu venho trabalhando há algum tempo. Hoje, como diretor executivo do Instituto Cidade Segura, trabalhamos com várias cidades e governos para pensar planos. E eu começaria dizendo que eu sinto falta disso, planos de segurança, plano de prevenção à violência. Né? Não adianta só a gente achar que o policial na sua viatura, né, se tiver uma viatura em condições, tiver o seu colete em dia, seu armamento em dia, mas que ele sozinho vai resolver o problema da violência na sociedade. E esse é o modelo que o Brasil ainda vem trabalhando. Essa ideia de, né, manda o policial, joga toda essa responsabilidade nas costas dele, um discurso crescente do guerreiro. Vamos lá, guerreiro, é contigo. Esse guerreiro perece nessa concepção de que ele vai tentar fazer o seu melhor, né, nessa visão de que onde não há exatamente um plano para reduzir a violência. Nós estamos em julho, temos os governos novos, né, eu realmente esperava, sem qualquer juízo de valor aqui, que qualquer um de nós pode ter, mas que o tema da segurança seria o grande tema. Eu achei que nós estaríamos hoje debatendo em nível federal entrada de mais 5 mil policiais federais, policiais rodoviários, recursos para os estados investirem nas suas polícias, que realmente o assunto não ia ser só mais uma vez tema de campanha política. Né? Estamos em julho, né? Já vamos indo a 20% do mandato, não há um plano. Né? Nós temos um pacote jurídico que tem questões que a gente pode debater em outro programa, mas que também, eu acho que perigosamente fortalece essa lógica do guerreiro. Né? Vai lá, guerreiro, faz a guerra, faz o combate. A polícia, como o coronel bem falou, o crime é cada vez mais organizado. A polícia tem que ser cada vez mais organizada, mais planejamento, mais inteligência. A polícia moderna ela é cada vez mais inteligente e conforme a gente vai empurrando esse policial, né, com a pressão sobre ele para que ele resolva o problema, ele vai aumentando o seu risco. E aí nós temos a falta do treinamento adequado. Né? O Rio Grande do Sul tem esse hábito agora dos concursos massivos. Quando vai chegando a época da eleição, 4 mil soldados na rua. Mas que formação tiveram esses 4 mil que foram treinados ao mesmo tempo? Né? Cada batalhão organiza ali no fundo de uma escola o seu melhor, mas isso é falta de planejamento. A gente precisava ter uma turma por semestre, né? Na nossa grande academia da Brigada, na academia da Polícia Civil, bem preparados, o policial com treinamento permanente. E digo só para encerrar essa fala inicial, as polícias mais modernas, né? As polícias de países mais desenvolvidos, a cada incidente que perece um policial, é chamada uma comissão de técnicos das polícias, peritos, fazem um relatório para atualizar toda a formação dos policiais para que se aprenda, né, cada vez mais, para que aquilo realmente, onde é que nós temos que corrigir protocolo, onde é que nós estamos arriscando o policial. Aqui o assunto ainda choca e no dia seguinte parece que não aconteceu nada e a gente vai trabalhando, todo mundo jogado na mesma lógica. Vamos para a rua, tem um termo, né, que está muito comum hoje, a caça urbana, né, que é prender pequenos traficantes, fazer isso, como se isso fosse realmente resolver o problema da violência, né, com esse caos do sistema prisional que a gente tem. Então, tudo isso, em resumo, a falta de plano, a falta de um planejamento de como é que nós vamos lidar com o problema da violência. A gente vai enchendo o sistema prisional, fortalecendo o crime organizado, enfraquecendo a polícia e jogando o policial para uma atuação, né, cada vez mais isolada, reativa, estimulando ele muitas vezes para se arriscar, né, em coisas que ele realmente não deveria estar atuando, não dessa forma, né, colocando a sua própria vida em risco. Muito bem. Vou passar aqui a palavra para o Sérgio Agra. Obrigado, Ricardo Agra. Poxa, por que eu falei Sérgio? Não sei por quê. É Ricardo Desculpa. Agra. Tu não pode esquecer o meu nome, né? O meu nome é Sargento Agra. Se for o Viagra, é o Agra. Não tem como esquecer. Eu li o S e depois o R e fui para Sérgio, não sei por quê, desculpa. Ricardo, um prazer recebê-lo aqui no programa. Bem-vindo, boa noite. Eu vou fazer uma pergunta específica, já que o Alberto mencionou essa questão envolvendo o policiamento e a reação que se teve, por exemplo, a esse episódio que nós vimos aí, da morte dos 2 policiais, o assassinato. Vocês da polícia não acharam que a reação das forças de segurança foi muito tímida diante do fato de que 2 policiais foram barbaramente assassinados numa emboscada, numa tocaia? Boa noite, Marcelo. Boa noite, Coronel Becker, Alberto Cortigo, colega Lionel. Boa noite a todos. Em primeiro lugar,
É a primeira vez, mas certamente não será a última, né? É uma sequência que nós vamos ter de participação no programa. Mas antes de responder isso, Guilherme, tu disseste que o anuário apontou 300 e poucas mortes de policiais, né? Segundo na realidade, eu quero discordar desses números pelo seguinte. Então, vamos lá. Esses dados que são colocados no anuário da Segurança Pública partem da Secretaria de Segurança dos seus referidos estados. E aí nós já temos um problema, por exemplo, no dado que saiu esses dias na imprensa, que em 5 anos morreram 41 policiais no estado do Rio Grande do Sul. O que não é verdade. O número é 2 ou 3 vezes maior, porque as estatísticas, elas apontam os policiais que efetivamente estão de serviço. Mas há aqueles policiais que, pela sua atuação fora de serviço, também foram assassinados. Então o número é bem maior. Não entra na estatística porque ele não entrou de serviço, mas ele vai entrar posterior como ferido de serviço, mesmo que ele venha a falecer. Então o número de policiais mortos no estado do Rio Grande do Sul é maior do que as estatísticas que as secretarias de segurança pública colocam, inclusive aqui do estado. Porque para a Secretaria de Segurança, e aí eu quero fazer uma crítica ao vice-governador do estado do Rio Grande do Sul, secretário da Segurança Pública do estado, o delegado Ranolfo, no dia em que os 2 policiais militares foram assassinados na Paulina Zurenha, ele foi entrevistado numa rádio e ele se preocupou em divulgar as estatísticas do estado. Não era o momento de divulgar a estatística. Era de se solidarizar. Solidariedade. Nós vamos fazer... Aí eu vou responder a tua pergunta. Não, eu vou até o local, eu vou comandar pessoalmente a operação, eu vou designar o comandante da brigada. Aí o delegado, vice-governador... incisiva lá. Aí o governador vai, o vice-governador vai à rádio. Isto era mais ou menos 23 horas depois da confirmação do fato. Lá estavam todos os integrantes da Brigada Militar e da Polícia Civil, porque há uma solidariedade entre as corporações nesses casos, e é muito forte essa solidariedade. E o vice-governador, não devemos fazer terra arrasada com o homicídio desses 2 policiais militares, mas as estatísticas do Estado dizem que não é momento daquele de se fazer política. Ou seja, ele transformou os 2 policiais em estatística. E pessoalmente, o pior disso é que um dia antes do assassinato dos 2 policiais militares, a Secretaria de Administração do Estado do Rio Grande do Sul lançou uma nota com o salário dos policiais, dos agentes de segurança pública, e disse taxativamente: os policiais ganham muito para só arriscar a vida. Que depois o governador Eduardo Leite disse que não disse, mas ele disse. Então, vamos parar por aí. Precificou a vida. Exatamente. Aí ele disse: não, mas não fui eu que disse, foi uma nota. Não, governador, se o senhor não disse, o senhor tem que pegar a sua secretária e dizer... Aliás... Demitir a secretária. A primeira grande questão, a secretária da administração, vejam só como é que é. Não é gaúcha. São ET. Ela não é gaúcha. Ela não conhece a história do estado do Rio Grande do Sul. Do Rio Grande do Sul ela são não ET. sabe como é que a Polícia Civil se formou. Ela não sabe a história da Brigada Militar. Não é à toa que o secretário da Fazenda também não é gaúcho. Agora vamos questionar uma questão aqui. As gratificações dos policiais, civis e militares do estado do Rio Grande do Sul estão trancadas há 6 meses. Por quê? O secretário da Fazenda não é daqui, ele não tem conhecimento do fato. Então eu tenho muitas ressalvas. Mas alguém poderá dizer que vários secretários da segurança que eram do Rio Grande do Sul também falharam miseravelmente em combater o crime. Mas todos. Não. Eu estou falando do atual governo, mas isso serve a todos. Por falhas que aconteceram dentro das estruturas policiais. Uma das falhas que tem aqui o colega do Leonel da Polícia Civil, o coronel, se compra o material de proteção, o IPI, para os policiais, não é pela qualidade, é pelo menor preço. Correto? É pelo menor preço. Se o Estado abre uma licitação para compra de 2.000 coletes, e aí ele vai na praça pública e, está aqui os 2.000 coletes.
Mas não se sabe a sociedade que aqueles 2.000 coletes não foram comprados mediante a qualidade e a necessidade de hoje do combate urbano. Não, foi comprado pelo menor preço. É aquela ideia do gasto e não do investimento. Vamos lá. Exato. O princípio da administração pública, ele traz a necessidade de tu buscar o preço, mas o preço não é um valor absoluto. Não. A qualidade se impõe também. Se impõe. No mas mesmo aí nível. Você tem que equalizar preço com qualidade. Qualidade. Agora, tu não pode diminuir a qualidade em nome do preço. Então, E vamos tu lá, coloca sob esses risco a pessoa. esses dois colegas mortos, um tiro de fuzil, e o terceiro, que é o Fabiano, do interior do estado, ele também transfixou o colete. Há bem pouco tempo, não sei como é o caso na Polícia Civil, nós não tínhamos coletes femininos. As mulheres trabalhadoras da Brigada Militar utilizavam o mesmo colete masculino. Então, se nós estamos falando em morte dos policiais, é preciso, naquela velha coisa, é investimento, não é gasto. E eu, para encerrar a primeira parte, eu quero só contar uma história bem curtinha. Em 2015, o governador Sartori ficou 45 dias sem nos pagar salário. Verdade. Aí ele anunciou uma faixa. Olha, pessoal, o negócio é o seguinte, eu vou dar R$400 para vocês, para todos. Nós, da Associação dos Sargentos e dos Cabos e Soldados, junto com a Associação das Esposas e com as famílias, organizamos um tranca-quartel. Trancamos os quartéis. No fim do primeiro dia, o sistema financeiro não funcionou. Falta de segurança. Não funcionou, os bancos não abriram. A Federação dos Bancos, o Sindicato dos Bancários conseguiu uma liminar da Justiça por falta de segurança, não abriram. 2 dias depois veio o balanço. A Federação Nacional dos Bancos, de quanto foi o prejuízo econômico por não ter policiamento na rua, o CDL nosso de Porto Alegre por ter o comércio e os restaurantes e bares por não ter caído quase 70% do movimento. O que significa isso? Segurança pública não é gasto, é investimento. Com certeza. Mas alguns governadores, e Acham aqui que é é de gasto. todos os partidos, Nós não temos, eu não tenho vinculação partidária enquanto dirigente associativo, alguns temem ser cegos na questão da segurança pública. Leonel Rádio, prazer recebê-lo novamente aqui no programa. Boa noite. Eu falo aqui. Pode falar, a câmera vai te encontrar. A câmera vai te encontrar. Falei qual pra onde eu A falo. câmera pode ficar tranquilo. Não, eu que a queria câmera vai agradecer te o encontrar. convite, parabenizar todos Não tá com frio? Eu te os perguntei. debatedores. tu Não, eu perguntar tenho de que fazer uma propaganda aqui do. Não, daqui tá quentinho. Muito bem. Mas o que eu quero dizer é que dificilmente a gente consiga talvez fazer uma conversa numa mesa que tenha tanto consenso talvez quanto esse assunto, né? É muito difícil que a gente tenha... É uma análise do É problema. uma análise, né? Não precisa ficar se jogando pedra de um lado para o outro para que... Não, o que eu digo, mas geralmente num debate a gente tende a não divergir dentro do... Mas eu acho que esse assunto especificamente talvez tenha alguma divergência de soluções, mas eu acredito que ele seja muito agudo e muito forte para todos, né? Principalmente nesse contexto, há poucos dias terem 2 colegas que foram executados de forma covarde aí, e inclusive é na área que é a minha delegacia, né? Que a minha delegacia investigou esse homicídio dos colegas. fosse na tua? Foi na área da Paulino ali, então a primeira delegacia de homicídios. Então, mais ou menos estou inteirado, né? Eu estava de férias no período, mas vários colegas foram e eu sei mais ou menos como é que foi a situação e tal, mas o que eu quero dizer é que... Não, só para esclarecer o público, a Polícia Civil é a responsável por investigação. Isso. Essa é a distinção entre as duas. Né? Vamos lá. E é uma coisa muito... É complicado, porque quando tu tá na ativa, né, tu te coloca na situação do teu colega, por exemplo. É isso que as pessoas não entendem, às vezes, como corporação, né? Que tu sempre te coloca na pele do outro. Porque tu sabe, tu já passou por aquela situação, tu já fez aquela mesmo tipo de abordagem, tu entrou naqueles mesmos tipos de locais. Poderia ter sido tu, poderia ter sido alguém muito próximo a ti. Então, por mais que tu não conheça pessoalmente os colegas, tu chora, é como se fosse teu irmão, como se fosse muito teu filho. Então, a sensação é familiar. né? Leonel, então aproveitando que tu está a par do que aconteceu, explica para o público o que aconteceu e como é que esses 2 policiais acabaram sendo assassinados. Isso está envolvido na investigação, tem toda a questão do sigilo, mas o inquérito já foi remetido, né? Não está com a minha equipe, foi uma outra equipe que fez, mas é mais ou menos aquilo que a mídia já passou. Eles estavam fazendo uma abordagem em relação ao tráfico de drogas ali naquele local. Eles entraram numa residência
E aí tinham pessoas esperando eles ali atrás. Estavam atocaiados. Atocaiados, né? Quando eles entraram, executaram. E foi sangue frio mesmo, foi uma forma... Enfim, mas... Aí respondendo a tua pergunta, se a Brigada Militar agiu corretamente ou foi muito comedida e tal, foi tecnicamente perfeita nessa... Assim, como policial, né? Muito difícil, mas assim, analisando, eu não teria reparos, porque teve confronto depois, aí 2 dos 3, né, foram... Mas eu não me refiro no dia. Eu me refiro posterior ao fato. A partir do fato. Ações contínuas naquela área para debelar quem estivesse ali. É isso que eu me refiro. Aí a gente entra numa questão mais ampla também de que tipo de política que a gente tem, de que tipo de política a gente tem em relação à periferia. Porque, vamos ser honestos, hoje em dia a polícia não tem postos. Cada vez está recolhendo, porque questão de efetivo, a gente tem cada vez menos postos de policiamento nas regiões conflagradas, cada vez menos presença física do Estado, não é nem da polícia, do Estado, das escolas, e é por isso que quando o policial entra num ambiente desses, ele vira um alvo. Claro. Fica com um alvo na testa brilhante. Sim, porque ele entra só na questão da repressão e ele sai de lá e o crime retorna. Entende? Porque não tem efetivo, porque não tem interesse, porque não tem planejamento, mais ou menos o que o Koptik falou. E aí o que acontece, voltando a essa questão, o policial é forçado, porque ele tem o ímpeto, ele é treinado para isso, ele já tinha não é uma vocação a palavra, mas quem faz um concurso, né, para polícia militar, que faz um concurso para polícia civil, e que está, por exemplo, esses colegas eram da linha de frente da Brigada Militar. Então, quer dizer, eles têm o ímpeto, têm o perfil, então eles vão, se tiver o confronto, eles vão se colocar. Porque isso aí é instintivo, já é do caráter, já é da índole. E aí tu força junto com isso, tu dá um equipamento que não funciona, tu dá um armamento que não funciona, tu dá falta de treinamento adequado, tu deixa em pouco efetivo. Eu vou lá debelar aquela situação, mas eu vou com meus colegas aqui que estão comigo, entendeu? Que são talvez 4 ou 5, deveriam ser 20. Mas eu vou, porque eu não vou deixar essa situação ficar ocorrendo, porque esse é o crime se estabelecendo. Então são esses fatores que levam a essas tragédias. O cara se move pelo dever. Claro, e só que ao mesmo tempo que se move pelo dever, o Estado não dá o respaldo que deveria dar para legitimar esses policiais que vão lá fazer esse enfrentamento e se colocar sua vida em jogo. E muitas vezes a sociedade também é insensível nessas situações. Porque naquele momento que morreu o policial, até se tem uma consternação, mas no dia seguinte... Ninguém mais discute aquilo, ninguém quer saber como é que a família do policial tá, como é que os colegas de corporação estão, se estão tendo atendimento psicológico, se as famílias vão receber a pensão. E daí a gente entra nessa questão do que está sendo feito na Previdência, na questão... Em relação a esse episódio específico, eu senti que houve uma consternação maior por parte da sociedade. O fato pesou mais do que em outras ocasiões. Porque foram 2, né? Não, e a sociedade, na mesma ocorrência. A sociedade está sentindo realmente... É que teve uma repercussão maior do que a minha. Ela sentiu, toda a sociedade sente hoje a necessidade de segurança. Segurança hoje é um clamor. Tá? Não, é importante, saúde é fundamental. Educação é fundamental, mas sem segurança não adianta saúde, não adianta educação. A pessoa tem que ter segurança de sair à rua e chegar ao destino que ela quer ir. Eu vou dizer uma coisa, Beck, sobre o que tu está falando, e que eu acho que é importante. A gente perdeu a noção, o brasileiro perdeu a noção do que é a tranquilidade. A tranquilidade tem um valor subjetivo que é imensurável. E perdeu-se isso no Brasil. A capacidade de poder andar na rua sem preocupação. Porque o brasileiro, em termos de segurança, ele virou um neurótico. Virou? Olha, olha pra lá, não sei o que e tal. Não, claro. Neurótico por motivo. Sim, claro. É uma sociedade... Ele virou um neurótico. A neurose faz parte da vida dos brasileiros. A sociedade é amedrontada. E a questão é que a gente chegou no Rio Grande do Sul há menos tempo, essa epidemia, né? Mas o Brasil convive com ela... Chegou forte. Mas o Brasil... como um todo, convive com essa onda de violência há 50 anos. Né? Crescente, aliás. Né? Crescente. Começou em São Paulo, se espalhou para o Rio, depois foi para o Nordeste. Aí chegou aqui, obviamente, aí nos encontrou com uma crise fiscal absurda. A gente não se preparou. Né? Hoje a gente tem, por exemplo, a Colômbia, só para não falar de países mais desenvolvidos, Colômbia enfrentou uma realidade muito pesada, né, de cartéis, que continuam lá. Não vamos ter aqui, não vamos falar de ilusão. Achar que não. Ainda existem. E os cartéis e os contra, né? Todo mundo ainda existe lá. O que fez um grande plano, entende? Um plano de modernização das suas polícias e também foi tratado a prevenção à violência. Uma coisa que o Brasil ainda acha bobagem,
né, trabalhar com crianças. A gente tem hoje um conjunto de técnicas sérias, testadas, que os grandes países investem nisso também. Eu sei que falar nisso perto da morte, um policial obviamente fica muito pequeno, mas isso é pensar a longo prazo. E aí eu, dialogando contigo, ir lá para cima daquela comunidade, vai resolver? A gente já sabe que aquela comunidade tem problema de tráfico de droga, deve fazer uns 30 anos que aquela comunidade, eu era criança e não sou mais tão jovem, já ouvia falar muito daquela região. O que se fez, né, de um plano de urbanização, um plano para realmente disputar aqueles jovens? Aí não adianta só depois que o fato acontece a gente mandar o choque lá resolver, acalmar a coisa. Isso é uma bomba relógio que só vai piorando. Não, isso é um fato. Né? A gente Agora, o crime se consolida na ausência do Estado. Exato. E na forma como o Estado todas lida as com o crime, formas- entende? Nós não podemos, me permitam, tornar por qualquer coisa, já que eu disse que a segurança pública é uma necessidade básica do ser humano. Nós não podemos, então, com isso aí, minimizar e dizer, não, realmente tem que policiais morrer, porque a sociedade não tem educação, a vila não tem... Não. Nós temos que ter segurança. Sem segurança não se reverte Não nada. tem desenvolvimento econômico e social sem A segurança. primeira situação é se desenvolver segurança. Agora, como é que nós vamos ter uma segurança falida num país que tem 14 milhões de desempregados e certamente mais de 30 ou 35 milhões de subempregos? Mas Alberto, deixa eu te fazer uma pergunta. Tu disseste com muita propriedade que o Estado precisa disputar esses jovens. Mas na atual conjuntura que nós estamos hoje, o Estado não entra nessas regiões sem que a polícia entre e faça o combate. O Estado só vai entrar depois da Não, polícia. sem segurança Mas não é existe lógico, nada. mas não vamos colocar a contradição onde ela não existe. A questão é, faz a frente, faz o enfrentamento e o dia seguinte. Ah, sim. É uma linha contínua. Então ninguém discorda. Não, é uma linha é. contínua que a gente tem que falar. Segurança é algo hoje que a gente tem, e eu não estou falando de resolver todos os outros problemas. Não. A questão é o seguinte, como é que nós vamos lidar de verdade com o problema da droga? Entende? Como é que nós vamos lidar, queria trazer um outro assunto, o controle de armas. E aí eu não estou falando do bom debate, que eu sei que já foi feito aqui, sobre a questão do armamento civil. Eu estou falando Com a participação da questão de segurança pública. O Brasil tem muito pouca apreensão de arma de fogo, tem uma política muito fraca contra a arma de fogo. Né? A gente tem, por necessidade, o DENARC gigantesco, mas a gente não tem um departamento especializado de arma, quase nenhum estado tem. A Polícia Federal não tem um programa especializado sobre arma. O Brasil não trabalha o tráfico de armas. Né? E essa é a arma que vai matar o policial. E quanto mais armas a gente tiver, né, de forma ilegal, circulando, mais arriscado vai estar para a vida desse policial. Isso é uma política de segurança. Mas o crime a gente tomou precisava conta também da nossa política, né? Não vamos tapar o sol com a peneira. Com certeza. O nosso Congresso Nacional, se ele tivesse... O Congresso Nacional não consegue tocar 2 temas de uma vez só. Ele não toca o pacote anticrime, que, bom ou ruim, é uma iniciativa que aumenta apenas, diminui as fases de recursos. E ele não consegue fazer isso. Mas aí o Congresso está muito assoberbado, não. A gente sabe que tem nichos dentro da nossa política brasileira que vivem do crime. O Rio de Janeiro que eu diga. Né? Os caras têm muito dinheiro. Agora até na aeronáutica, um rapaz transportando 34 quilos. Né? E não precisa, uma pessoa que está estabilizada financeiramente, não tem por que fazer esse tipo de coisa. Aí reflete no policial. Aliás, realmente. isso é uma coisa, esse fato que tu mencionas é uma coisa assustadora. Que o cara está no seio da presidência da República, atuando já há muito tempo. Então veja só onde o crime conseguiu colocar a sua semente. Mas é que também tem o seguinte, a segurança não pode ser só retórica, entende? Tem segurança pública... Não, eu estou dizendo aqui que o presidente nomeou o cara. O cara está lá há tempo. Mas segurança mas tá lá, pública é o seguinte, não adianta fazer discurso e não aplicar ações, entende? Aí acontece inicial, no próprio avião presidencial esse problema. Realmente, o tema inicial eu gostaria de voltar. Primeiro, eu fui entrevistado por uma moça de uma empresa de televisão. Mas não da RDC TV. Não era da RDC. Não, mas ela me fez uma pergunta extremamente inteligente. Ela foi lá, a primeira pergunta que ela me fez, disse, coronel, mais uma vez, discursos inflamados e solução nenhuma. Então,
quero voltar ao tema, mais uma vez, discursos inflamados, tá? Culpamos todo mundo e solução. Nós chamamos, meus caros companheiros de mesa, os senhores são policiais, anjos do sacrifício, porque esses homens saem sem saber a cada dia, assim, se vão voltar para casa ou não. São anjos do sacrifício. Dão a vida deles pela sociedade. Qual é o retorno? Comoção muito boa, pelo menos por um lado mostrou para o governo, até face essas inserções que o governo tem feito, que o policial ganha isso, o policial ganha muito pouco pelo que faz, mas mostrou, fora de tese, de churrasquinho, de não sei o quê, mostrou que as duas organizações são solidárias, as duas organizações de polícia são solidárias. Essa solidariedade, trazendo a um fato que o senhor trouxe, que é verdadeiro, das famílias dos soldados, dos policiais militares na frente dos quartéis, mostra que o Estado tem que nos tratar com respeito. Está na hora do Estado nos olhar e tratar com respeito, nos olhar e dar os meios necessários para que nós possamos fazer o combate e não percamos homens. Não são só esses dois, lamentavelmente, esses dois companheiros, o Marcelo e o Rodrigo. Infelizmente, tristemente, homens jovens com futuro pela frente, filhos pequenos, que agora, por processos legais do Estado, vão custar a receber o que é devido, processos daqui e dali, correndo vaquinha porque a ajuda não chega de imediato, é uma lástima. Todos dois arrimos de família, dos pais inclusive, nós temos que ter uma solução para isso. Não são só esses dois, o senhor falou um fato, nós temos gente no hospital, nós temos um homem que há poucos dias perdeu um olho, uma vista. Isso. Num confronto. Alvorada. Vários outros. E nós temos um tema que se a Câmara puder voltar aqui, nós estamos fazendo uma cartilha para desenvolver, estamos desenvolvendo essa cartilha para distribuir para toda a nossa tropa, para toda a sociedade, que é exatamente a questão do suicídio. Os senhores sabem o que é a pressão de um homem que não pode entrar fardado num ônibus porque é executado no ônibus? Os senhores sabem a pressão de um homem que tem que voltar para casa carregando a farda dentro de uma sacolinha e dizer que é motorista ou que o filho dele não pode dizer que é filho de brigadiano, que ele é caçado lá dentro da vila? Os senhores sabem a pressão psicológica do tráfico de droga, sabendo que esse homem é um policial cercando ele? E nós vamos ficar elencando coisas maravilhosas. Não, nós temos que investir em segurança já, para evitar mortes. Nós temos perdido homens da sociedade e muitos dos que nos ouvem, me perdoe a dureza, a franqueza, muito do que alimenta esse crime organizado é droga, que o senhor falou em droga. Muitos que ouvem, assistem e dão discursos também fazem uso da droga. Enquanto nós não tivermos uma política antidroga séria, concetânea, uma justiça que dê a resposta que a sociedade espera. A sociedade não quer mais tratar aí desigualmente os desiguais, ela quer que justiça, quer que o elemento que cometa um crime seja punido. A sociedade está dando um basta. Quantos governos passaram, nós temos lá na frente do Palácio da Polícia viaturas da Brigada fora do policiamento, que era um homem que podia estar dando apoio para aquele lá não morrer, podia ter mais uma guarnição dando apoio. Uma viatura que poderia estar fazendo patrulhamento. 8 viaturas naquela noite estavam paradas na frente lá do plantão de polícia, com policiais e viaturas ali para guardar marginais. Coronel, e o governador Eduardo Leite, quando assumiu o governo de Estado, ele já sabia desse problema. Ele não pode dizer assim, não sei desse problema. O Rio Grande do Sul não tinha preso não em delegacia. Vamos, 4 anos atrás. Vamos enfrentar essa situação. Mergulhamos. Governo nenhum. Quando eu comecei o programa aqui dizendo que tinha que ter responsabilidade penal, até nos governos anteriores que não investiram, deixaram chegar nesse caos, eu não estou brincando, eu estou falando sério. Sério, há que se fazer estudos sociológicos sobre isso. Nós não podemos admitir a cada dia fazer guarda, dar tiro não sei o quê, a guarda fúnebre e discurso, como me perguntou a jornalista, discursos inflamados mais uma vez dos políticos, coronel, e solução? Chega, vamos ter que dar um basta, está na hora. A nossa Assembleia Legislativa Vamos fazer um intervalo, depois o Ricardo fala, depois os demais convidados também falam, porque tem muito a se tratar desse tema. E eu gostaria de agradecer a todos aí que estão mandando as mensagens, tanto pelo Facebook quanto pelo WhatsApp. Nós voltamos na sequência com mais Cruzando as Conversas na RDC TV.
Cruzando as Conversas de volta aqui na RDC TV. Você nos acompanha pelos canais 24 e 524 da NET e também pelas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, né? No YouTube. Não deixe de mandar a sua mensagem, a sua participação é muito importante. A interatividade é uma característica da nossa emissora, que é multiplataformas. Estamos na televisão e também nas redes sociais. Você pode enviar sua mensagem pelo Facebook, através do live stream, ou também pelo WhatsApp, que está aparecendo nesse momento na sua tela. Ou era para aparecer, está aparecendo. Muito bem, então mande a sua mensagem. Nós agradecemos a todos aí que estão participando do nosso programa. Estamos aqui hoje com o Alberto Koptic, também o coronel da reserva Marcos Paulo Beck, o policial Leonel Hadi e o sargento Ricardo Agra. Estamos falando sobre um assunto extremamente importante, como diminuir a morte de policiais no país onde mais se matam policiais no mundo. Muito bem, e temos mensagens aqui, depois eu leio as mensagens. Eu gostaria de deixar aqui a palavra com o sargento Ricardo, que ia falar ao fim do primeiro bloco quando eu interrompi. E lembrando que o Cruzando as Conversas é um oferecimento de Galeazzi Sul há 40 anos, a evolução dos metais. Sempre lembrando, porque é muito importante. Eu acho que uma das primeiras questões que a gente já levantou aqui é de que os equipamentos dos policiais é comprado pela quantidade, não pela qualidade, o que é um erro e um equívoco, que vem se manifestando há muitos e muitos anos. Quando eu ingressei na Brigada Militar em 1984, o maior armamento que nós enfrentamos era uma espingarda calibre 12 que ia 2 cartuchos. Hoje... Espingarda do Coelho Ricochete. Era a maior que tu aprendia aqui, era uma verdadeira festa, nós conseguimos aprender. Hoje já não é isso, né? O armamento... Garrucha e coisa. Então, essa é uma condição. O equipamento disponibilizado pelos governos aos policiais é insuficiente, é de baixa qualidade e é comprado pela quantidade. É um equívoco e um erro. Nesse pacote do Sérgio Moro não tem algo relacionado a isso? Não, eu acho que o pacote Pode ter uma ajuda para as polícias. Para os estados. Para os estados para comprar. Mas não tem nada específico em relação a aos qualidade. calibres que são oferecidos às forças de segurança? Nada? Não. Outra questão, acho que não cheguei a me deter a no lei pacote. Penal brasileira é muito branda. Está falida. Nós temos ali as pesquisas todas que um homicídio leva, em média, 8 anos para ser julgado no Brasil. A justiça é muito lenta. Puxa vida, aí uma pessoa mata a outra e se ela não for presa em flagrante... E o tempo de cumprimento de ela pena. retorna para o mesmo lugar. Aí há um empoderamento do crime. Isso é flagrante, a Polícia Civil, a Brigada Militar, prendem um elemento que é traficante. Ele vai permanecer talvez 20 dias na prisão, ele vai ser solto, e ele vai retornar para onde? Para o lugar onde ele foi preso. E qual é a sensação que as pessoas vão ter? De poder daquela pessoa. Olha, eu sou poderoso, eu estou solto. E isso vai enfraquecendo o trabalho. Hoje é uma inversão de valores. Em muitos locais, ou no grande parte, não é mais o policial o herói. Hoje o herói é o... O senhor me permite? Claro. Hoje, por exemplo, usar a tornozeleira em determinados locais é motivo de honra, é motivo de respeito, é destaque. É destaque. Então tem uma inversão de O valores. bandido é como para o policial a medalha. Agora, isto também passa por políticas governamentais que não faz a inversão desse valor. Ela sabe que existe a inversão dos valores, que o crime dá muito dinheiro, ele sabe que existe, e não se trabalha a mídia para valorizar o policial. Ninguém consegue fazer isso, a valorização. O senhor acha que o policial é desvalorizado pela mídia? Em boa medida? Boa parte, sim. Boa parte, sim. Não vamos tapar o sol com a peneira que as empresas de fachada, em muitas delas, elas botam dinheiro para propaganda por exemplo, de mídia. Nesse caso da morte dos 2 policiais, me incomodou muito o fato de que certos veículos de comunicação trataram os criminosos como suspeitos. Suspeito. Eles tratam como suspeito. O cara é suspeito. Bom, tu não sabe se o cara cometeu o crime. Agora, o bandido está segurando um fuzil do tamanho dessa mesa. E daí ele é tratado como suspeito. Não teve uma apresentadora de um canal de televisão que disse um rapaz foi preso. Não, rapaz para mim é aquele, e o rapaz e a moça é aquele que sai para estudar, para trabalhar, disseram, que volta para casa. A brigada enfrentou o suspeito.
desculpa, só a questão da TV, a gente tem um problema também assim da exacerbação da cultura da violência. Sim, é só sim, ver qual é sim. o programa que passa, qual é a abordagem. Tem alguns programas policialescos, né, no sentido negativo, Não, e as novelas também, que né? valorizam o crime. Entendeu? Toda a cultura, o glamour. isso, então, os veículos de comunicação, Veja a e é bom, notícia a do gente tem ex-policial. esse espaço para falar aqui. É ex-policial, a notícia não diz, ex-bancário, ex-engenheiro. Quando é pra... Não, Isso. mas é interessante, não é incomum numa investigação tu vê lá, vem um vídeo, às vezes, né, vídeo tu pega, aprende um celular e tem um vídeo lá, daí, manda pro Mota, vou dar o nome aqui, mas pode ser qualquer outro apresentador de programa, né, policialesco, como chama assim, mas assim, bota na capa de tal jornal... Esses entende? programas- O glamour, a ação é esses feita programas para também glamorizam, replicar né? aquilo. Mas só para abordar, Eu tentando reclamo pensar... por causa que eu acho que as coisas devem ser chamadas pelo nome. Eu não gosto que as coisas não sejam tratadas pelo que elas são de fato. O sujeito está atirando na policial, ele já está cometendo um crime, ele é criminoso. Ele é criminoso. Ele não é um suspeito. Se ele Suspeito sabe- é uma pessoa que tu não sabe se Não cometeu um só, delito. exatamente. Agora, o cara que está atirando na polícia, ele é um criminoso, ponto. Estão com medo do quê, os meus caros colegas jornalistas? Vocês estão com medo de serem processados por criminosos, por injúria, difamação? Ó, por favor, primeiro que o criminoso não vai entrar na justiça contra você, né? E o ECA? A ideia é que se venderam do guarda-chuva, né? O cara está com um fuzil, filmado com fuzil, não, mas pode ser um guarda-chuva. suspeito. Bandido, tá com fuzil é bandido, não tem outro tratamento. Vamos lá, Alberto, por favor. Mas Continuando. pensando um pouco também no caminho das soluções, né, para a gente tentar desatar Sim, esse nó que não é fácil, importante. né? Também não é simples lidar com o sistema da segurança e não tem solução simples. Agora eu estou convencido que a União tem que entrar em campo. Se o governo federal não entrar em campo, os estados estão falidos no Brasil, os municípios estão indo no mesmo caminho. Né? Se a União entrar com 10 bilhões de reais, o que para o Rio Grande do Sul hoje é uma fábula de dinheiro. Com certeza. Com 10 bilhões de reais ao ano, a União faz um grande trabalho, se tiver dentro de um plano. A gente pode discutir o pacote legislativo, ele tem coisas que podem ser positivas, tem coisas que podem ser negativas. É importante. Mas o que mais além daquele pacote, entende? Só mudar a legislação, a gente até já mudou algumas vezes, tem que mudar mais, tudo bem, vamos fazer isso. Agora, o que mais? Cadê o dinheiro? Vamos falar um português mais claro. Cadê o dinheiro? Só a União tem dinheiro. E a União não está entrando em campo. A União manda a Força Nacional na hora de uma crise lá e outra, apaga o incêndio e vai embora. Vou dar um exemplo aqui que se a União não entrar em campo, não vai resolver. Sistema prisional. É verdade. Entende? Nos Estados Unidos, o governo federal é responsável por 20% do sistema prisional. Aqui é 0,01%. A gente tem que ampliar, cada estado vai ter que ter a sua unidade prisional federal, botar os líderes. A gente tem problema de que tem gente que não está presa que tinha que estar, é verdade. Agora, hoje o maior problema, na minha opinião, é que os comandos estão dentro dos presídios, misturado com toda a massa carcerária, comandando com o telefone. Entende? Aqui, Virou a fortaleza a poucos quilômetros de onde a gente está falando, entende? Dentro de Porto Alegre. Então, se a gente não desatar o nó do sistema prisional, isolando lideranças e tentando trabalhar o resto de uma outra forma séria, a gente só gasta dinheiro com esse sistema falido, entende? E ainda perde brigada que tem que ficar cuidando do nosso central. Então, assim, se a União não entrar em campo, eu dei só um exemplo, hoje a gente tem 5 unidades federais, né, que são de qualidade, que ajudam a segurar, entende? Ajudam a isolar. Então, se a União não fizer isso, não ajudar a pagar salário de policiais. Né? Já houve essa proposta discutida de ter um piso, de ter, né, da União entrar. A União vai ter que entrar. Só que não é com forma pontual. Hoje, a gente estava com o Ministério da Segurança... Não andou o PEC 300, né? Não andou. A gente estava com o Ministério da Segurança... Não, foi no teu tempo o atual que tava ministro lá. desfez o atual governo desfez o Ministério da Segurança, voltou para dentro do Ministério da Justiça, que é um monte de assunto. Tem um monte de assunto o ministro para tratar lá. Aliás, o Sérgio Moro ele é mais da área... Ele não é, ele é da Justiça, do entende? crime. Agora, e talvez não seja as Forças Armadas que tem que tratar disso. Eu sinto falta hoje, a Senasp está... lá vários colegas das Forças Armadas. Que bom, mas eles têm os assuntos da defesa para tratar.
A gente precisa de policiais dentro da Senasp pensando a segurança pública com outros atores, mas e as montando fronteiras? um plano, entende? Mas tem que ser, não adianta uma Tá, mas operação por que que Ágata mas por que que pontual. ninguém fez até Qual hoje é as o fronteiras? plano? Entende? O fuzil que matou os policiais militares aqui é um fuzil de mais Mas de 100 mil Agra, reais. Agra, a Tá, não, gente mas eu sabe quero que hoje saber- Então, tudo bem. fronteira não é a falsa ideia, né, de murar. O que, Não, que é a não é murar, fronteira? É é combater. inteligência. Mas é inteligência. Sabe quanto o Brasil investe em mas e quem é que inteligência? fez isso? Zero. Ninguém. Sabe quanto? 0,5% do orçamento do Brasil, dos 98 bilhões que a gente gasta com segurança por ano, Sim. 0,5% é a Porque, inteligência. na verdade, os policiais brasileiros, eles enfrentam o reflexo da falta de fiscalização na fronteira. Sim. Um fuzil de 100 mil, um bandido, que tu olhar ele tá de chinelo, não tem nexo. Com certeza. Não tem nexo, mas ele tem fuzil de mas 100 que e ele essa vai fronteira- matar um pai de família. Essa fronteira é com os Estados Unidos, que é um dos maiores, né, exportadores de fuzil para o Brasil, os portos. Entende? A gente precisa ter, se a Polícia Federal realmente não entrar em campo, se a gente não dobrar o tamanho da Polícia Federal, que é muito pequena no Brasil, para ajudar os estados, estou falando aqui de um sistema inteiro, Sim. entende? Mas para o grande tráfico pesado, eu acho que a gente tem que priorizar mais tráfico de armas. O Rio Grande do Sul ficou muitos anos caindo o número de armas apreendidas. Não é culpa da polícia, é culpa da falta de uma estratégia de como é que nós vamos desmanchar esse crime organizado, entende? Não é só o soldado correndo e fazendo o seu trabalho muito bem, colocando sua vida em risco, que a gente vai resolver. A gente tem que ter um planejamento, uma estratégia de policiamento. Não, Porque hoje o Brasil, eu achei que ia acontecer, sabe? Eu achei, bom, agora Mas vamos a se PEC tratar de segurança Mas pública. a PEC 300 foi votada no primeiro turno. Eu estava em Brasília e a presidente Dilma não deixou votar em segundo turno a PEC 300 e ela é responsável por ter retirado dos policiais o pagamento da qualificação, que foi introduzido pelo ministro Tasso Genro por você quando eu estava lá em Brasília. E hoje... E nós fomos conversar com a secretária nacional de segurança que não retirasse, naquela época bem me lembro, era R$400. R$400. Os policiais tinham um tutor, tinham uma qualificação, estava sendo construído um novo modelo de segurança pública e ela disse, não, vou cortar. Qual foi a muito justificativa criticada. do corte? Dinheiro. Mas a gente teve ano passado, o SUSP foi... É que a gente precisa falar dessas coisas, assim, porque isso é... O que é o SUS? Que tem um monte de problema, mas o SUS é uma estrutura. O governo federal coloca 150 bilhões de reais por ano na saúde. Coloca 10 Esse é na um problema segurança. aqui no Estado. O governo coloca dinheiro, tem rubrica definida para a saúde, tem rubrica definida para a educação, não tem para a segurança pública. Não tem obrigatoriedade. Não tem. E depois, nós temos que... Soluções imediatas. A Brigada, por exemplo, estou falando aqui no caso da Brigada. A minha situação tem que ver o Brasil todo, mas tem que ver o Rio Grande do Sul. Claro, claro. Nós temos, já disse antes, e hoje é generalizado, que o governo é um plantão que vem aqui para ficar 4 anos. Isso. Tá? Por que nós não temos orçamento próprio? Por que a Brigada, a Polícia, por que a Segurança não tem orçamento próprio? Nós temos a cada ano de ou viver de doação de empresários, ou pedir não sei o quê, pedir favor. É tipo favor. Aí você diz, compra colete, compra o pior possível porque é o mais barato. Ó, os comandos, por que os comandos das corporações são escolhidos por critério político partidário? Com Tarso Genro, com o Antônio Brito, com todos os governadores, Sartori. E as promoções também. Por que é escolhido por critério político? Por que nós não fazemos a lista tríplice que os pares se conhecem? Tá? Por que eu sou o fundador com um grupo de oficiais da Associação dos Oficiais há 30 anos atrás. Naquela época, eu tenho escrito isso, foi lá nos anos 90, exatamente nos anos 90. Quando nós fizemos aquilo, nós pedimos, questão do orçamento próprio, o efetivo que chegou na situação, e eu falo, lá em 90 nós tínhamos os 30 mil homens, que chegou a situação hoje de 9 mil na atividade de polícia, o bombeiro não faz mais parte da brigada, diminuiu o efetivo também, então, em termos de polícia, nós dizíamos que tinha que ser, no ano seguinte,
A cada ano entra o efetivo do ano anterior e mais uma margem considerando o crescimento do Estado. Algum governo viu isso? Então hoje nós temos que buscar solução. Não adianta dizer, mas a fronteira não tem. Tudo bem, não tem. Quem é que pode ir para a fronteira hoje? A brigada com 9 mil pode ir? A polícia tem condições de fazer investigação com falta de efetivo, quando o crime, uma série de coisas estão tomando conta do tecido social? O que nós podemos fazer hoje? Conscientizar uma imprensa. Isso era uma coisa imediata. Nós conseguiríamos conscientizar a imprensa? Nós conseguiríamos dizer para não inverter essa pirâmide que a PM agrediu, a PM enfrentou. Não, a PM não enfrenta ninguém. A polícia vai exatamente defender a sociedade. A imprensa parece que ela se vê, em alguns casos, sim, do lado do bandido. Nós temos que mudar essa cultura agora, já. Nós temos que ver que a morte de um policial é um pedaço enorme do tecido social. Morre um pouco de cada um da sociedade, sim, quando mata um policial que está a serviço do todo social. Que solução? Nós temos soluções aqui no Estado, sim. Falou que o Estado não tem dinheiro. Eu tenho convivido muito, um excelente quadro que tem a Fazenda do Rio Grande do Sul, os auditores, pessoal de alto nível. Não é bem essa situação do Estado tão falido. Quantas isenções nós temos? O senhor sabe o valor das isenções que saem? Isso é uma caixa preta. O senhor sabe por que é dado isenções? Que todos os governos deram. Todos os governos deram. PT, PMDB, todos os governos deram. Por que dão isenções? Aí o empresário não quer... As isenções quebraram o país. Não querem pagar, não querem pagar imposto, não querem não sei o quê, e continuamos dando isenção? Sim. Quer dizer, se não desse isenção, nós não teríamos dinheiro aqui para investir na segurança pública? Hoje em dia essa fala estão dizendo que é comunista, hein? Mas companheiro, eu sou um veterano. Eu defendo a minha instituição, eu defendo a sociedade, eu não tenho partido político, eu estou na frente de uma organização e se eu não vier aqui mentir, eu sou condenado. Eu tenho satisfação para dar com o meu sócio e mais do que o meu sócio, sócio da Associação dos Oficiais da Brigada e do Corpo de Bombeiros. Tem uma satisfação social para dar para a sociedade. Porque eu melhorando a condição da polícia, seja ela civil, seja ela militar, eu melhoro a condição da sociedade. Alberto, não há nada menos capitalista do que isenção. É verdade. Isenção é a mesma coisa que tu criar o capitalismo de risco zero. Marcelo, perfeito. Vamos. O Brasil tem um liberal que dá isenção, né? Esse é o problema. Isso, meu amigo. Vamos fazer só um raciocínio. Qual é a instituição que mais assegura os direitos humanos do negro, independente da cor da pessoa, da classe social, do gênero? É a polícia. Perfeito. Ninguém assegura o direito dessas pessoas como a polícia. Não existem direitos humanos sem segurança pública e sem segurança pública. Porque aquelas pessoas que estão ali, se uma delas for vítima da violência, ela vai ligar. Ou para a brigada ou para a Polícia Civil. Imediatamente vai vir um policial, independente da situação social dela, da cor dela, do gênero dela ou da condição social. Por que às vezes tem políticas que viram os direitos humanos contra os policiais, se são os próprios... Não existe patrulha, não existe política que funcione da Maria da Penha se não tiver um policial. Não existe. Eu não posso ganhar voto em cima da Matilha da Penha, porque é o policial que vai na casa. Mas isso é importante que seja falado, que a gente tem essa percepção real que, por exemplo, não existe nada mais que afronte mais direitos humanos que a morte do policial. Não tem nada. Como ser humano e como aquele agente que vai estar dando a garantia da sociedade ter sociedade ser organizada, sociedade não viver sobre um sistema perverso ou autoritário de um crime organizado que vai estar determinando as regras daquela região. Se uma pessoa que é classificada de um outro gênero, tem uma outra opção sexual, chegar na delegacia, o policial não vai dizer absolutamente nenhuma piada, vai tratá-la com dignidade e vai fazer a ocorrência que ela pedir. O policial militar vai fazer da mesma forma. Então, aí começa um pouco de equívoco da política de direitos humanos, dizer, não, tratam essas pessoas maldosamente. Não é verdade. Aí tem um conflito. Mas, Agra, eu acho que tem uma coisa... eu acho que ideologizar a segurança sempre é ruim.
né? Tem gente que fala, esbraveja a favor de segurança e na hora que chega em governo a gente está vendo agora, essa noite acabou de tirar a aposentadoria dos policiais. Então, assim, eu acho que segurança pública tem que ser técnico. Direitos humanos, que bom que tem gente que defende direitos humanos e que bom que tem que ter policial. Isso é uma sociedade democrática. Mas os que o problema do Brasil não é humanos esse. não podem utilizar para fazer política na realidade tem... e inverter eu acho contra que, os policiais, porque ninguém assegura a mas, vida das na pessoas. realidade é uma falácia aí. O problema que a gente tem no Brasil, entende, é essa politização. E não faz o debate sério. Mas entende? Politização de E quem outra coisa, utiliza seguinte, isso contra os policiais. Agora, vai dizer que, por exemplo, a gente sabe que tem problemas em outros estados. É que aqui a gente está num estado privilegiado, que a corrupção na polícia é pequena. Entende? Agora, o Rio de Janeiro, a gente tem uma realidade bem diferente, onde se a gente não tiver uma depuração, e todos os policiais sérios sabem disso e lutam por isso, inclusive arriscam sua vida hoje em dia. São os maiores entende? interessados. Porque a corrupção veio por dentro. Aí o debate é diferente. A gente está vivendo Eu voltando esses debates. Agora a gente precisa valorizar a polícia sem olhar os governos. Direitos humanos, há uma falácia, realmente uma falácia. Quem defende direitos humanos no Brasil, e aqui no Rio Grande do Sul em particular, é a polícia. Ninguém defende os outros, é discurso que não tem realidade. Defender direitos humanos, quem defende os direitos humanos das pessoas é a polícia. E esse discurso tem que cair de que existe um antagonismo entre segurança pública e direitos humanos. Não tem. Estão correlacionados. Eu quero fazer uma pergunta para o Leonel, tá numa delegacia de homicídios. Se morrer uma pessoa de cor negra, pobre, vocês deixam investigar? Não, justamente porque a grande maioria Então não tem ideologia que leve os direitos humanos. Alguns teóricos, eles tratam a polícia como se fosse um órgão opressor, contra o favelado. Que ele seria um instrumento. Não é verdade. A teoria é essa. A teoria antropológica é essa. A polícia seria um corpo utilizado pelas elites para oprimir os mais pobres. É isso. É um conceito, atrasadíssimo. Agora, a gente, como país democrático, né, os Estados Unidos, por exemplo, tem conflitos pesadíssimos, raciais, sociais, os embates contra a polícia. O que a gente tem que aproveitar é ver sempre como melhorar as relações. Esse não é o problema. O problema do Brasil se chama crime organizado. É que tem gente fazendo voto, jogando essa polarização de direitos humanos contra a polícia, enquanto talvez não queira tratar problema de milícia. A polarização é quem toca os direitos humanos sob o ponto de vista político. Mas quem os policiais não têm problema. A polícia é usada como uma cortina de fumaça para o crime na alta esfera do Brasil. Exatamente. Veja o que houve de corrupção, por exemplo. Desvio de dinheiro de Petrobras, de dinheiro. Tem político que deu medalha para miliciano. Daria saúde. Os senhores viram? Né? Tem que é pior coisa do que um político agraciar com medalha um miliciano. É verdade. O maior matador do Rio de Janeiro recebeu uma medalha do filho do presidente da República. Isso também não ajuda, entende? Então, acho que a gente tem que afastar todo oportunista que aproveita de segurança pública para ganhar voto e pensar tecnicamente segurança. Isso que o coronel falou, de despartidarizar as polícias, as indicações para os comandos, isso é muito importante. Por que o Ministério Público tem, entende? Autonomia. As outras instituições têm. A questão das nomeações internas, também, entende? Né? A Alice é tríplice, mas a conversa é individual. A questão toda das carreiras... A conversa é individual, a Alice é tríplice. Só conclua, porque depois nós temos que ir para o intervalo. Não, acho que é tratar o tema da segurança pública com seriedade, entende? Por exemplo, a questão da promoção dos policiais, cada vez mais ser técnica, por merecimento, não tem que pedir para deputado, para virar coronel, não tem que falar, tem uma carreira com merecimento, tem que subir. Entende? Isso é tornar a segurança pública mais técnica. Agora, exatamente, com transparência. Vamos para o intervalo. Depois tu faz a tua intervenção. Não, tem uma coisa até que está numa proposta aí para ser corrigida. Depois hoje, fala sobre isso. Nós temos um erro terrível. É intervalo, né? Nós vamos entrar agora no intervalo. Depois tu fala sobre o erro. Começa a linguagem. Pensei que estava no Deixa intervalo. para o próximo. Não, vai fazer mais um break e nós voltamos em seguida. O que eu vou...
Cruzando as Conversas está de volta aqui na RDC TV. Hoje estamos falando de segurança pública. Cruzando as Conversas é um oferecimento de Galeazzi Sul. Há 40 anos, a evolução dos metais. E você pode nos assistir através dos nossos canais na net, canal 24 e canal 524 e também das redes sociais. As pessoas que mandaram mensagem, vou ler algumas das mensagens agora na entrada desse bloco final. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Às vezes a pessoa ela manda várias mensagens, mas mais... Tem um que escreveu manda um uma livro. só, meus caros. Vamos lá, só pegar aqui. Para cuidar das fronteiras, temos o Exército. Está na hora de tirá-los dos quartéis, onde só dão tiros em papel, e colocá-los nas fronteiras. E de lá tirar os policiais federais para colocá-los nas suas reais funções. Afinal, temos forças armadas para quê? Se nosso país não entra em conflito com ninguém. Aqui do Edivan Luiz. Mas a Polícia Federal também tem atribuição de fronteira, né? É bom que seja dito também, né? Tudo bem. Mais mensagem aqui, vamos lá, vamos ler aqui. Guerra. Se diminui a criminalidade mandando o dia para a cadeia ou para a cova. O criminoso tem que ser tratado como bandido. Bandido não é vítima, a lei tem que ser para punir, não tem que haver redução de pena e reeducação é frescura. O policial é escalado para o serviço designado para a polícia numa área, chamado para atender uma ocorrência de uma situação que não criou. E no final, quem gera a ocorrência? O vagabundo que é tratado como vítima. O pessoal, quando trata-se de segurança, é sempre muito enfático nas manifestações. Outra manifestação. Boa noite, concordo com as críticas, mas a legislação já permite o poder público optar pela qualidade em detrimento do menor preço. Mas nem sempre é o que acontece, porque isso é uma escolha. Uma escolha. Não, essa licitação é sempre pelo menor preço, não tem a qualidade, não. Vamos lá, mais uma mensagem aqui. Eu não sei se eu não entendi direito por causa da pontuação. Então, a pontuação significa muita coisa. Às vezes uma vírgula muda todo o sentido da frase. Então, para a RDC TV. Então, não é para a RDC TV o que ele vai colocar. Segurança é problema de classe média alta e ricos. O povo nunca teve, nunca tem e nunca terá segurança na vida. Os milionários, bilionários, et caterva, não precisam. A imprensa que cria o problema dizendo que segurança é prioridade. Ângelo Friso, lá de Bento Gonçalves. Eu acredito, meu caro Ângelo, que a segurança é problema de todos, seja dos mais pobres, seja Ela é dos mais democrática, ricos. né? O problema da segurança pública é democrática. o problema da segurança pública é o seguinte, que a pessoa que tem mais dinheiro, ela vai ter condições de criar a seu próprio sistema de segurança. Ele vai botar uma cerca elétrica, ele vai blindar o carro, ele vai mudar de país. Que eu falei no início até. Ele vai poder contratar um segurança. Mas vai gastar muito. Se a segurança pública do Estado não gastaria nada. Eu estou dizendo, mas já é um problema para ele. É um problema. É um problema para ele. Agora, isso se insere num contexto maior para os pobres, por quê? Porque o pobre acorda às 5 horas da manhã para pegar o busão para ir para o trabalho e volta de noite num lugar se expõe muito mais. Então ele está muito mais aberto para o crime. Exposto para o crime. É isso. É por isso que a população mais pobre é mais afetada. A maior vítima da violência no país são os pobres. Ponto. É isso. É verdade. Eu vou botar um dado aqui que embora a gente tenha dúvida de estatística, né, porque muda a metodologia, não sei o que, a estatística dá a resposta que o senhor do dia quer. Na verdade é isso. Então nós nunca podemos confiar 100% na estatística. Mas vou pegar o Atlas da Violência aqui. Estatística é a arte de torturar um número até que ele confessa. Até que ele confessa, é verdade, muito bom. O Atlas da Violência 2017. A cada 24 horas... 179 pessoas são assassinadas no Brasil. No Rio Grande do Sul foram, 2017, 3.316 crimes. Tá? No Brasil foram 65,7 mil homicídios. Quer dizer, alguma coisa... Nós estamos falando da morte de policiais, mas quantas pessoas inocentes, trabalhadoras são vitimadas pelo crime? Eu posso fazer uma parte em relação exatamente... indo ao encontro, concordando exatamente fazendo uma análise desses dados e voltando um pouco ao que o Koptik falou sobre os presídios federais, isolamento de lideranças, né? A gente teve aqui no Rio Grande do Sul uma redução drástica no número de homicídios no início do ano, nesse primeiro trimestre. Até, bom, foi falado num momento inoportuno, mas enfim, é um dado que está posto desse primeiro trimestre, que é uma queda no estado, se não me engano, 24%, em Porto Alegre 44%, né, no índice de homicídios nessa primeira análise aí que foi realizada.
E isso está intrinsecamente ligado. Bom, alguns vão dizer que talvez seja uma rearticulação dos grupos criminosos que não querem mais conflitar, enfim, tem essa possibilidade também, que também não é algo de se colocar de lado. Mas é importante que se diga que foram feitas políticas focadas no combate ao homicídio, que é o isolamento de lideranças em presídios federais, que foi feito, acho que em 2017, talvez, 2018, não me lembro. Houve inteligência aí. Sim, exato. Foram isolados lideranças dos grupos criminosos nos presídios federais. Ao mesmo tempo, foram estabilizados, né, porque já existiam as divisões de homicídios aqui, a divisão de homicídio e as delegacias funcionando, mas foi digamos, bom, agora está funcionando a pleno, né? E a investigação foi tendo um índice de resolução de homicídios se elevando cada vez mais, e a gente viu daí um resultado que está exatamente alicerçado numa inteligência, num projeto, num objetivo específico, e a sociedade, pelo menos nesse primeiro trimestre, está colhendo um resultado num projeto que já vem talvez de 1, 2, 3, 4 anos para cá, especificamente de um combate a um crime específico, e tem dado resultados, o que demonstra o quê? Com organização, com um projeto, com uma estrutura focada nisso, se consegue ter um A gente impacto. teve, totalmente fora da política, 3 avanços em governos diferentes, importantíssimos. A criação do Departamento de Homicídio é um avanço, está se mostrando os resultados. Mais investigação em lavagem de dinheiro, né? O doutor Emerson fez um brilhante trabalho, a Polícia Civil ganhou muito fôlego nisso. E a questão do modelo de gestão Avante, da Brigada Militar, um modelo de gestão que acompanha os indicadores, né? Não foi fácil a nova cultura, mas a Brigada deu esse passo. Então, a gente tem que olhar... Com toda a dificuldade de efetivo, diga-se de passagem. Claro, mas quanto menos efetivo, mais gestão tem que ter. Né? Então, isso independe, isso não é mérito de A, de B, isso é questão da técnica. Deveria ser política de Estado, de segurança. Exatamente, isso tem que ser permanente. E é isso que a gente não... A gente precisa ter isso em nível nacional, a gente precisa ter planos mais bem organizados. A gente tem o papel dos municípios. A gente vem trabalhando muito em Pelotas, né? Já há questão de 3 anos. A cidade vem tendo uma redução ainda maior que a do Estado. A Prefeitura se uniu com a Brigada, com a Civil, com a Federal, com a parte prisional. Estamos construindo uma PAC, né? O município com a comunidade. O colega aqui falou que é frescura falar em ressocialização. Não é frescura. Se a gente pensar desse jeito... Por isso que a gente chegou a ter, hoje tem o pior presídio do Brasil, por pensar que o bandido tem que ter tudo do pior, deixa ele ali, eu vejo as pessoas ali na Ipiranga, né? Tem que ficar aí mesmo. Aquilo ali está dizendo mais sobre nós como sociedade do que para o bandido. Entende? A gente tem agora aqui, só para citar, iniciativas boas, para a gente falar também, a criação da APAC de Porto Alegre. Não sei se os senhores já tiveram a oportunidade de conhecer ali, do lado do Presídio Central. O doutor Gilmar Bortolotto tem tocado isso também, unindo forças. Quer dizer, tudo isso para dizer o seguinte, quando a gente une forças e planeja, funciona. Se a gente só ficar nessa retórica, vamos matar vagabundo, vamos acabar, vamos para cima, só vai piorar, entende? Só vai lotando o presídio. A segurança pública é uma questão técnica séria. Não, mas a sociedade não tem problema. O que me assusta é quando... Não, mas ela tem razão em falar. Sim, o que me preocupa é quando vejo governantes falando isso. Entende? Porque aí ele acaba dando... Ele acaba desorganizando essa polícia que está se modernizando. Tem muitos que fazem o discurso pelo voto. Claro. Mas nós aqui, os senhores como técnicos... Quando se fala em essas conquistas que se teve tecnicamente, pode não dar voto, mas é isso que muda a segurança pública. Mas se nós fizermos hoje um plebiscito no Brasil pela pena de morte, 80% da população brasileira ganha. Porque as pessoas estão cansadas. Aí você ter um grupo de policiais mas veja, as pessoas mortos, queriam... e aí você vê e diz assim, mas o cara está no presídio e ele tem 6 refeições. Qualquer cidadão... E aí, o pobre, a pessoa que mora na periferia, se acorda às 6 horas da manhã, vai trabalhar... E é o pobre que pensa nisso. É isso! Ele vai dizer, não, peraí um pouquinho, tem que sair às 6 e chega às 10. Isso é o populismo que vai dando... Não é o populismo. Por que nós não fazemos? É esse presídio... É o realismo. Mas é falar o que o povo quer e não o que é técnico. Esse é o perigo. Dizendo que o povo... Nós estamos no final do programa, já estourando. 10 segundos para cada... Aqui eu sempre gosto de lembrar, seu Copo,
10 segundos. Que nós temos que fazer o seguinte, nós temos que também, o preso que está ocioso, ele tem que cumprir pena mais, como aquele que trabalha diminui a pena, nós temos que também ter uma maneira do preso ocioso ser castigado, para que ele queira trabalhar e não queira Mas ficar o presídio nisso é aí. uma masmorra. Quem vai trabalhar lá dentro? É uma masmorra porque deixamos ele ocioso. Claro, nós não, podíamos dar porque o condições poder dele público trabalhar. não Obrigado. Ó, meus 10 segundos 10 aí. segundos. Acabou. Não, vai rapidamente acabar. agradecer a todos. Eu acho que o debate também foi agradecia, ele é Zé. excepcional, excelente. Nós estamos Sua cruzando conversas. mesmo. Não. Eu só quero lamentar uma questão, rapidamente, que esses 2 policiais militares do 19º BPM que foram assassinados, eles, por força de lei, eles são excluídos da folha de pagamento do Estado do Rio Grande do Sul e daqui a 80 dias é que as viúvas Vão receber. e os filhos irão receber seus salários. Até Então lá. é uma vergonha. E nesse período se vive de quê? De vaquinha, para poder citar. Isso é o maior afronta à dignidade de um policial. Algum parlamentar que está assistindo, mude essa legislação, pelo amor de Deus. Absurdo. Nós até tocamos isso. A lei Foi já um prazer existe. mais uma Não vez. dá pra discutir. Foi 10 um segundos prazer cada um. mais uma vez estar aqui no programa, agradecer a todos os debatedores. E bom que a gente tenha feito um programa em homenagem aos colegas Com que certeza. faleceram poucos dias atrás e a todos os policiais que tombaram em serviço. Esse foi o objetivo. Beto, obrigado. Só o agradecimento às nossas forças policiais que dedicam sua vida, que estão nas ruas se dedicando e que a gente possa tratar a segurança pública de forma cada vez mais técnica e menos populista e ideologizada que a gente trata no Brasil. Obrigado aos ouvintes, obrigado a todos, aqueles que nos assistiram. Contamos com todos para ter uma sociedade melhor. Mas o povo não é populista. Boa noite né? a todos. Voltamos amanhã a partir das 22h30. Até mais. Cruzando as conversas. Oferecimento Galeazzi Sul. Há 40 anos, a evolução dos metais.